Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias e, claro, mais um episódio do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. E hoje, meus amigos, como estamos ainda, já na parte final do mês de janeiro, destinado ao cuidado com a saúde mental, popularmente conhecido, como Janeiro Branco. E para poder falar com propriedade sobre o debate e o cuidado com a saúde mental e sobre como a baixa autoestima pode ser um fator totalmente negativo, e é um fator totalmente negativo para a saúde mental, está aqui a psicóloga clínica Thalita Pacheco, que me dará a honra da sua presença aqui no seu podcast de Governador Valadares. Thalita, primeiramente, seja muito bem-vinda e é uma honra ter você aqui. Muito Bom obrigada. dia, boa tarde, boa noite, depende do horário de quem vai estar nos acompanhando. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. É uma honra também estar aqui, Luiz. Muito obrigada. Tamo juntos, Thalita, e é sempre muito importante conversar, e eu adoro conversar com profissionais ligados à área da psicologia e que englobam, todo esse debate voltado para a saúde mental, que é de extrema importância, principalmente neste mês de janeiro, popularmente conhecido como Janeiro Branco. Sim. E para começar nosso bate-papo, Thalita, em relação à questão do debate, antes da gente poder entrar de forma um pouco mais profunda no tema central da nossa conversa, o debate sobre saúde mental é inegável que ganhou um corpo e uma abrangência nos últimos anos. Sim. Na sua visão como psicóloga, por quê e o quão benéfico é esse debate vir à tona no debate público? Bom, o porquê eu vejo que... Eu acho que todos percebem, que tem uma transição. Pandemia para cá, antes da pandemia, a gente percebe aí essa transição. Antes da pandemia, eu percebia que as pessoas eram muito rígidas quanto a saúde mental, psicólogo, achavam que o psicólogo era só para doido, só para pessoa que já estava assim muito mal. Sim. E depois que teve toda aquela situação de ter que ser recluso em casa, e ter que ficar mesmo, a gente percebe que houve uma aderência maior e uma aceitação maior. Então, isso é muito positivo. Sim. E o fato de crescer esse assunto faz com que também as pessoas percebam a necessidade desse cuidado. Claro. A gente vê sempre na internet, aquela brincadeira de dando orgulho ao nutricionista, dando orgulho ao treinador. A gente pouco vê ainda do orgulho ao psicólogo. Bem lembrado. Mas já é muito crescente, tanto que os comentários, às vezes, que a gente vê na internet, em prol da minha saúde mental, sempre tem essa frase. O cuidado com a minha saúde mental, porque eu me conheço, eu sei, eu faço tratamento. Isso hoje tem sido cada vez mais abrangente. E é muito bom. Cuidar da saúde mental é muito bom. Muito bom. E sobre a saúde mental, e entrando agora de forma um pouco mais forte no tema central do nosso bate-papo, que é voltado para a questão da autoestima. Uhum. Primeiramente, o que é autoestima? Autoestima é como a pessoa se vê mesmo. Como ela se percebe frente às situações, o valor, muitas das vezes, que ela se dá. E a gente percebe muito falando em autoestima, que hoje em dia a autoestima é um tema muito forte. Sim. Muito forte. Antes, até mesmo pelos padrões. Claro. Os padrões de beleza, padrões de comportamento, padrões de relacionamento, Sim. padrões de estudo, entre padrões familiares. A gente percebe a autoestima entrando em muitas dessas áreas também. E, principalmente, o impacto também que essas áreas, de uma certa maneira, gera também na autoestima. Então, a gente vê a autoestima, no todo, por exemplo, em mim, num todo, em todos os ambientes. Não tem como a gente, às vezes, olhar e falar é só aqui, ou então é só ali. Gera um certo impacto. Claro. E sobre a questão da autoestima, e é interessante falar sobre essa temática no seguinte aspecto. Quando a autoestima acaba sendo algo negativo, no sentido do homem ou da mulher ter uma baixa autoestima dentro de si. E eu, como leigo, tá? Você, como propriedade para poder falar no assunto, fique à vontade para poder me corrigir. A gente percebe isso em relacionamentos amorosos, em relacionamentos voltados para a amizade, num contexto profissional. O quanto que uma baixa autoestima pode ser negativa para a saúde dessa pessoa
que, como você mesma disse, né? A autoestima é como a gente se vê mediante a várias situações da vida. Pegando tudo isso e colocando numa pergunta só. O quanto que a baixa autoestima pode ser um fator mutilador, negativamente falando, claro, para a saúde humana? Nossa, essa pergunta é ótima. Ah. Porque as pessoas não refletem muito sobre isso, né? Assim, sobre o tanto que gera um impacto realmente. É a famosa carência que as pessoas falam, a necessidade sempre de aprovação. A gente percebe que o impacto disso ele é muito intenso, muito, muito intenso. Em relacionamentos, por exemplo, amorosos, seja o rapaz, o moço, ou tanto faz, né? De acordo ali com o relacionamento. No relacionamento, a pessoa sempre vai demandar e esperar algo e vai idealizar muito a pessoa, muitas das vezes. Vai sempre esperar aquela valorização até além e vai sempre procurar no outro algo que faltou. Então, sempre vai tentar suprir essa falta de alguma maneira. Às vezes, até o excesso de cuidado, por exemplo, com a estética, revela, muitas das vezes, uma baixa autoestima. Sim. Porque o que está difícil ali para aceitar que tem que mexer tanto. Entendeu? E a gente vê muitas pessoas hoje, não vou generalizar, né? Porque nem todos são assim. Claro. Mas muitas pessoas hoje, assim, se submetendo a várias situações muito, assim, difíceis até, que gera sofrimento para poder ter uma apresentação pessoal bacana, ter um corpo bonito, ou então se submetem a relacionamentos, assim, que não são saudáveis, também para poder se suprir de alguma maneira, mas a gente, como ser humano, sempre tenta suprir a falta. Claro. Sempre tenta suprir uma falta. E isso que é interessante. Então, a baixa autoestima, ela gera impacto no trabalho também. Muito impacto. Porque a pessoa sempre vai, por exemplo, no ambiente de trabalho, uma pessoa que tem baixa autoestima, ela sempre vai achar que tem alguma situação, que ela é, na linguagem popular mesmo, que ela é mais descartada facilmente, e às vezes nem é. Nem é. E às vezes se vê assim o tempo todo. E espera sempre uma palavra de aprovação. Então, assim, a autoestima é um tema muito interessante e é uma linha muito tênue também, né? Assim, que a gente percebe no comportamento e na vivência da pessoa também. Então, nesse mês de Janeiro Branco, é interessante a gente pensar sobre isso e falar também sobre isso, mas principalmente não só em janeiro, né? Às vezes a gente bate muito na tecla. Janeiro branco, outubro rosa, novembro azul, setembro amarelo, Sim. mas é algo assim que tem que ser contínuo. Não só um cuidado por um período de tempo, mas é importante ser contínuo. O quanto que a baixa autoestima, tanto de uma mulher ou de um homem, tem a ver com as raízes da vida dessa pessoa? Aí eu falo de infância, de relacionamento com o pai ou com a mãe. Muito, muito intensa. Eu tô até procurando as palavras aqui para poder não ser muito... Mas é muito intensa. Porque a base de todo ser humano é a família, né? É a família. Você nasce e você vai esperar um seio familiar. Sim. Um lugar de pertencimento. Todo ser humano, ele procura um lugar de pertencimento. Quando não tem esse lugar, ele começa a procurar e a ter dificuldade, mais propriamente dito, em encontrar sua própria identidade. Então, chega a afetar, em alguns casos, a identidade da pessoa. Não falo para gerar um transtorno, né, de identidade. Sim. Mas digo assim, de sempre ter aquele pensamento, aquela dúvida, quem eu sou, por exemplo, como essas coisas não conseguem terminar, tem muita dificuldade de aceitar quem é ou a própria história. Sim. Então, acaba que, assim, a família, o seio familiar, ele gera impacto, assim, em muita situação. Muita situação mesmo. Muita situação. Porque eu aposto que eu estou conversando com você e provavelmente você já deve estar tendo memória de alguma situação ou vai ter memória de alguma situação da sua infância. Isso, assim, é inevitável. A gente sempre tem. Das palavras que a gente recebeu, seja positiva, seja negativa, a forma em que recebeu, as formas de correção. Né? Eu não digo que a gente tem que ser, assim, pessoas passivas, né? Mas... tudo a gente carrega.
tudo carrega. E aquilo ali gera um impacto no amanhã, no depois. Aí é onde a gente entra para ajudar realmente a pessoa a enxergar de uma outra maneira, né? A desenvolver a resiliência. Desculpa. Fica à vontade. Superar algumas situações. Sim. Então, isso é muito interessante. E o impacto é muito intenso. E eu acredito que sempre vai ser. Sobre a baixa autoestima, e para quem é detectado, podemos dizer assim, com esse tipo, não vou falar transtorno, mas com esse fator negativo dentro da sua própria vida, o sonho dessa pessoa é ter uma cura da baixa autoestima e, consequentemente, ter uma autoestima elevada para poder continuar a trajetória da sua vida aqui na Terra. Feito esse pequeno enunciado, como curar ou tratar essa baixa autoestima? Então, na clínica, atualmente, eu não cheguei ainda, se eu não me engano, chegou uma ou duas pessoas só que falou que tem baixa autoestima. Mas o reconhecer que tem baixa autoestima também é um caminho. Sim. Porque a maioria das pessoas não reconhece que tem baixa autoestima. Não reconhece ou não querem reconhecer? Acho que os dois. Algumas realmente não reconhecem porque acham que é assim, foi criada assim, viu assim, então é assim. Sim. E outros têm dificuldade realmente de reconhecer. Então, quando entra nesse período de descoberta, a primeira pessoa elabora aquela situação, ela descobre aquilo ali, aí que a gente começa a trabalhar esse assunto. Entendeu? Mas geralmente, assim, por exemplo, no dia a dia, pelo menos comigo, não. Talvez alguns colegas, né, de profissão, já chegou gente que conseguiu já detectar mesmo e falar, eu tenho baixa autoestima, preciso desenvolver minha autoestima. Mas na maioria dos casos, assim, que eu vi até hoje, algumas pessoas só percebe quando vai tratar outros assuntos. Sim. Por exemplo, como relacionamento, amizade, caso, às vezes, de alguns adolescentes quanto a estudos, né? Todas essas situações aí você vai caminhando com a pessoa, caminhando, até que ela mesma percebe, aí a gente começa a trabalhar. Quando a gente começa a trabalhar a autoestima, aí a gente trabalha muito sobre a visão dela consigo mesmo, né? A gente tenta mostrar para ela que não é daquela maneira. Então, a gente identifica a crença, né, nuclear, e começa a trabalhar ela no sentido de colocar em prática mesmo o efeito reverso. Porque o nosso cérebro, ele acostuma, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu acredito que eu nunca vou conseguir comprar um carro. A maioria das pessoas vão olhar e falar assim, nossa, mas não é tão difícil comprar um carro. Você vai lá, faz um consórcio, junta um dinheiro, sim, mas para aquela pessoa que tem fixo sempre, eu não vou conseguir, dando esse exemplo, a gente começa a tentar mudar esses pensamentos automáticos. Claro. Né? Para ir atingindo também na crença nuclear. Então, é muito interessante assim, o dia a dia, porque quando a pessoa começa a conseguir desenvolver isso, ela começa a enxergar de outra maneira. Por exemplo, eu não vou conseguir comprar um carro. Aí ela começa já a pensar, peraí, mas por que eu não vou conseguir? Ela mesma consegue entender o pensamento dela e refletir sobre aquilo ali do porquê que ela não iria conseguir. Então, quando a gente vê esse desenvolvimento, é muito bom. Claro. É muito bom. E em relação à questão da baixa autoestima, como eu disse agora há pouco, todos nós vivemos em bolhas. Bolha familiar, obviamente, bolha no ciclo de amizades, bolha na própria internet. Mas pelo seu conhecimento como psicóloga, a questão da baixa autoestima, ela é mais latente nos homens ou nas mulheres? As mulheres falam mais, né? Os homens eu acredito que tem, mas eles não falam tanto. A gente percebe, assim, no senso comum mesmo. Um homem tem dificuldade de ir num médico. Você precisa cuidar da saúde, precisa fazer um exame de rotina, às vezes tirar sangue para ver como que tá ali, colesterol, triglicérides, eles têm dificuldade. Então, se tem dificuldade com coisas do dia a dia, imagina para tratar a autoestima. Então, por isso, sim, a gente percebe mais o público feminino, porque elas falam mais. Mas tem homens que têm baixa autoestima, e tem muitos. E a gente percebe isso no dia a dia, né? E como perceber
a baixa autoestima no homem? Porque eu imagino que é um processo diferente da percepção de uma baixa autoestima na mulher. Sim. A gente percebe muito pela forma em que o homem lida com as situações. Porque um homem, ele nunca vai dar... Assim, um homem, como diz o povo na internet, raiz, né? Eu não separo muito essas coisas, não, mas eles falam assim. Mas ele tem mais dificuldade de mostrar vulnerabilidade. E quando começa a sair vulnerabilidade, a gente percebe pelo excesso, por exemplo, o excesso de controle. Por exemplo, tá namorando. Ah, mas por que você saiu? Com quem que você estava? Onde você estava? Até que horas você ficou? Mas por que a sua amiga sempre vai lá? A gente percebe um certo controle, uma carência, né? Assim, de sempre ter que ter alguém por perto, a pessoa falar alguma coisa, demanda muito, né? Do parceiro ou da parceira. Então, a gente percebe isso também nesse tipo de situação. Mas, quando vai, por exemplo, no ambiente organizacional, né? Que é trabalho também, a gente consegue perceber, principalmente quando vai lidar com lideranças, quando vai lidar com colegas de trabalho, a forma de se perceber mesmo no ambiente, o nível de importância, né, que ele tem, que ele se vê também. A gente percebe pela fala. As pessoas entregam muito pela fala. Na mulher, a questão da baixa autoestima, e principalmente nesse mundo totalmente globalizado e com o advento da tecnologia totalmente avançado, as redes sociais acabam interferindo demais nas nossas relações pessoais. E na mulher, e fazendo a relação com a autoestima, gostaria de te indagar a seguinte questão. O quanto que a questão física do corpo, do estereótipo existente no mundo hoje em dia, do corpo perfeito, que muitas mulheres acabam se sabotando em virtude dessa nova tendência ou dessa nova lei. O quanto que a questão física do corpo feminino acaba também estando inserida numa baixa autoestima na vida de uma mulher. A gente entrou num assunto muito bom, que é o assunto das redes sociais. Eita, rede social. É muito bom rede social, mas também é uma bomba, né? Como é que pode esse negócio de internet? Eu costumo dizer que a internet é uma ótima ferramenta quando você sabe usar. É igual quando você tem um martelo dentro de casa. Né? Porque não pode faltar um martelo dentro de casa que direto você vai precisar ali para alguma situação. Seja para tirar um prego, para poder prender alguma coisa. Mas quando não é bem usado, nossa, traz muito desafio, traz muito transtorno para o dia a dia da pessoa. E a internet, assim, eu percebo que ela... Percebo não, acho que muitos percebem Eu vou tentar pegar um pouquinho mais leve na palavra, mas assim, é muito mentiroso. Muito mentiroso. Ilusão. Muito mentiroso, assim. Nossa, eles empregam uma facilidade para as coisas que não existe. Não existe. Essa facilidade de, por exemplo, hoje eu tô um pouco sobrepeso 5 quilos, semana que vem já tô menos 5 quilos, só apresenta uma parte da situação. A gente não vê assim na internet o dia a dia real de uma pessoa. Sim. A pessoa quando tá chorando, quando tá querendo comer doces vairados, às vezes aquela pessoa ali que é mais fitness. Sim. As contendas em relacionamento, né? A gente não percebe isso assim de uma forma muito clara. Então, acaba que as pessoas compram a ideia assim da perfeição. Então, nossa, isso afeta em tudo. Tem pessoas que afeta no trabalho porque acha que... Eu já vi casos assim de gente que eu vi na internet, eu vou começar a fazer assim, que eu vou ganhar dinheiro assim, e aquilo ali dá errado, assim, nossa, a pessoa fica muito mal, perde investimento, perde energia que gastou com aquilo ali, expectativa que criou com aquilo ali, como também relacionamentos. Por que o relacionamento de fulano, de Beltrano, de Ciclano é tão bonito, é tão romântico, né? É tão assim, nossa, maravilhoso, mas no dia a dia mesmo não é mostrado. E acaba que isso potencializa a falta das pessoas, porque, querendo ou não, a gente é muito visual. Claro.
A gente sofreu aqui em Valadares a situação da falta de energia. E quão visual nós somos? Você falta energia na sua casa? Sim, claro. Faltou? Sim. Primeira coisa que a gente faz quando falta energia é regalar mais o olho. Não sei se você já observou isso, mas acabou a energia, a gente abre mais o olho como se pudesse ver algo. Sim. E a gente começa a lembrar de onde estão as coisas e tatear, né? Mas quando a gente acha algo para poder iluminar, a gente já ilumina e começa a olhar aquele ambiente ali de uma forma mais clara. Então, nós somos totalmente visuais. Todos nós. Se a gente chega num restaurante, uma comida nos agrada, a gente bate o olho primeiro, mas tá bonito. Você olha ali, não tá muito legal. Não vou querer. Então, a gente percebe que afeta muito. Só que também tem que ter aquele cuidado dos extremos. Claro. Porque tem um extremo do excesso de cuidado e tem um extremo da intensa falta de cuidado. Então, hoje a gente percebe que falta um certo equilíbrio, sabe? Assim, nas decisões, nas pessoas, no próprio cuidado mesmo consigo. As pessoas ou partem muito pro eu vou me cuidar demais, vou ficar lindo, maravilhoso, ou então eu vou largar para lá porque o natural é o que há. Tem que ter um equilíbrio em tudo na nossa vida. Tudo tem que ter equilíbrio. Senão, parte para uma situação um pouco mais complicada. O quanto que você se sente realizada sendo psicóloga? Oh, legal essa pergunta. Ninguém nunca me perguntou isso. Olha, pela primeira vez. Então, a psicologia que me escolheu, não foi eu que escolhi ela, olha, não. Que interessante. Eu comecei uma outra faculdade, uma Qual curso? época... Hã? Qual curso? Biomedicina. Sim. Eu sempre fui muito da área da saúde. Eu ganhei uma bolsa, aí eu tinha ido embora pro Sul e morei lá 1 ano e meio, mais ou menos. Aí eu fiz biomedicina, tive que trancar por questões familiares e voltar. Aí eu lembro que eu ainda estava naquela situação, o que eu vou fazer? E as pessoas sempre falavam assim, você tem cara de psicólogo, Olha. Seu jeito de conversar, seu jeito de responder, seu jeito de ouvir a gente e tal. E eu falava, não vou ser psicóloga de jeito nenhum. E eu falava, não. E eu entrei no curso, falei, vou ir. Deixa eu ir. Sim. Aí, depois que eu entrei, eu comecei a desenvolver no curso, que eu comecei a apaixonar. Então, por isso que eu digo que não fui eu que escolhi psicologia, foi a psicologia que me escolheu. Sim. Então, eu me encontrei muito na psicologia. Eu costumo dizer que algumas profissões, e consequentemente alguns profissionais, acabam fazendo parte da vida de outras pessoas. Como eu costumo dizer, né? Você tem uma história e a sua história acaba transformando, mudando ou salvando outras histórias através da psicologia. Consequentemente, podemos pensar que um psicólogo, por exemplo, assim como um médico, é um instrumento de Deus na vida de uma outra pessoa que está ali na sua frente, passando por uma situação conflituosa na sua vida profissional, pessoal, enfim. Como é isso para você? É muito bom. Você saber que vai intervir na história de uma pessoa e vai, não digo mudar, mas você vai plantar uma semente. E por mais que talvez ali não gere um fruto ou algo assim, futuramente eu acredito que vai. As pessoas, claro, elas sempre levam um pouco de nós, mas também deixam um pouco delas, né? E eu costumo pensar no que elas levam um pouco, daquilo que elas me trazem e daquilo que eu posso trabalhar com elas na clínica. É muito bom. É uma realização muito intensa. Porque às vezes a gente pensa... quando era mais nova, eu falava assim... eu vou mudar o mundo. Quem nunca pensou Quem isso? nunca pensou, né? Eu vou mudar o mundo, vou criar alguma coisa. Eu pensava isso. Só que daí a gente vai amadurecendo, né? E vai vendo que não é bem assim para poder mudar o mundo. Mas eu percebi que eu mudo o mundo. O mundo, às vezes, de uma pessoa. Sim. Já parou para pensar, claro, como que a mudança de um mundo de uma pessoa é um impacto muito grande. Então, eu levo isso comigo. Não mudei o mundo, né, em geral, mas o mundo de uma pessoa eu tenho mudado dia a dia. Uma pessoa, assim, no exemplo, né? Mas aqueles que vêm, eu tô trabalhando o mundo delas, de alguma maneira. Então, isso é muito bom. Muito bom. Thalita, sobre o debate da importância de vocês, psicólogos, no mundo atual, me vem na cabeça uma passagem de um jogador de alto nível
aqui do futebol brasileiro, que é colombiano, mas que atua aqui no futebol brasileiro, chamado John Arias. Eu não sei se você até chegou a ver essa passagem, que, né, joga no Fluminense, que foi campeão da Copa Libertadores da América no ano passado. E após o jogo, ainda no gramado, no Maracanã, ele fez questão, esse jogador, John Arias, fez questão de ressaltar a importância que a psicóloga do Fluminense teve em toda a temporada passada, né, a temporada de 2023, na vida desse atleta de alto nível, porque ele joga em um dos grandes clubes do futebol brasileiro e nós sabemos o tamanho da pressão que é, por tudo que cerca, a questão da torcida, mídia, a autocobrança na performance, enfim. E foi muito interessante porque viralizou, porque ele estava ali dando entrevista e aí a psicóloga também estava comemorando no gramado e ela apareceu e ele fez questão de puxá-la para poder mostrar e enfatizar o quanto que ela foi importante na vida dele durante o ano de 2023 e desde quando ele chegou no Fluminense. Por que eu fiz todo esse preâmbulo? Percebo que as pessoas estão dando uma importância para vocês, psicólogos, jamais vista outrora. Como é que você percebe esse movimento? Eu percebo isso como muito bom. E principalmente como um reconhecimento, né? Porque a gente só dá valor àquilo que percebe que precisa. Porque senão eu não vou dar valor a algo que, assim, no dia a dia eu não vou precisar. Um exemplo prático disso, a gente dá valor ao excesso de açúcar quando começa a desenvolver uma pré-diabetes. Então, a gente começa a perceber a necessidade do cuidado naquilo ali. Quando a gente percebe o quanto que a nossa saúde mental influencia no nosso dia a dia mesmo, sabe? Assim, em todos os aspectos, e como que é bom. É muito bom você poder ter uma vida estável, tranquila, que consegue refletir assim, de uma forma mais clara. Sim. É muito bom. Então, quando a gente começa a experimentar isso, a gente começa a dar mais valor. E, principalmente, assim, as descobertas que a gente tem, né, em terapia. Eu lembro de quando, em terapia, as descobertas que eu tive sobre mim. Nossa, assim, me mudou. Sim. Teve situações que eu desenvolvi e trabalhei, que existe uma Thalita antes daquele assunto tratado e uma Thalita depois daquele assunto tratado. Então, eu falo isso não só porque eu aplico, mas porque eu já vivi isso, né? Então, quanto mais a gente reconhece essa necessidade do cuidado, de entender os nossos limites, quanto tempo que a gente viveu em um mundo que as pessoas só iam fazendo, não respeitando os próprios limites. Que tipo de limite, Thalita? Por exemplo, um descanso, um horário de almoço, um tempo com a família, um tempo para você parar, assim, olhar para o nada, respirar, uma caminhada. Muitas pessoas não respeitam o próprio limite e vão só fazendo. Chega uma hora que estafa e cansa, entendeu? Então, eu percebo muito, assim, o reconhecimento também de até aqui eu dou conta. Sim. Eu consigo fazer. Agora, daqui para lá, eu não dou conta, não dá certo, não consigo fazer. Então, a gente percebe isso também, né? Nas pessoas e isso é muito bom. Muito bom. O quanto que nós, seres humanos, temos dificuldade de encarar os problemas de frente e resolvê-los? Bom, eu acho que depende, né? Assim, tem pessoas que têm maior facilidade de encarar problema e tem pessoas que não têm. Em virtude, talvez, de alguma vivência que já teve, né? Ou então da quantidade de problema que já teve que enfrentar. Eu brinco, assim, no senso comum que problema é igual musculação, não é? Você vai treinando e vai criando músculo ali, vai desenvolvendo. Mas tem pessoas que têm uma maior resiliência. Mas isso não quer dizer que não gera um certo impacto, alguns níveis de problema. Sim. E outras têm um pouco mais de dificuldade em se ver em situações de conflito. Tanto que tem pessoas que a gente vê até trava, dependendo do nível de conflito. Ela sabe que às vezes tem razão ou não, poderia falar, se justificar, mas fica tudo bem. Sim. Tá ótimo. Não, pode deixar. Acabou. Então, depende muito, assim, da pessoa, às vezes, da experiência que ela já teve, né? Da construção que ela teve ali na situação.
do tanto que foi reforçado também o fato de se pronunciar a respeito de algo. Então, entra vários fatores. Quem é Thalita Pacheco? Eu sou mineira, tenho 26 anos, sou casada, sou psicóloga, pós-graduanda em neuropsicologia, uma área que eu gosto muito. Hoje eu atendo o público infanto-juvenil e essa é a minha parte profissional. Como hobby, gosto de cozinhar. Olha, eu gosto. Pô, aí é importante. Meu marido agradece. Gosto de cozinhar muito, gosto da área musical, amo a área musical. Eu sou inserida na área musical desde criança, tocando instrumento, cantando, já dei aula de música. Olha isso. Também sou muito ligada à natureza. Muito ligada à natureza. Eu gosto muito de verde, ou do mar, ou de parar e olhar o céu. Eu gosto mesmo, assim. Se eu sair pra rua, tiver uma vista, eu sento ali na calçada e realmente fico sentada, olhando e admirando as coisas. Eu sou assim. Essa sou eu. Thalita, você como uma psicóloga sabe que a nossa vida é um livro. E as nossas semanas aqui na Terra, ou seja, os dias das nossas semanas, são páginas escritas dos livros das nossas vidas, da minha vida, da sua vida, enfim. Feito esse pequeno preâmbulo, qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que você fez para passar por cima dessa adversidade? Nossa, pai. Momento mais difícil? Eu tenho uma listinha. Nossa, eu tenho muitos momentos difíceis. Mas eu acho interessante porque eu tento não me apegar neles, na história deles, assim. Eu tento me apegar na volta por cima que eu consegui dar. E o trabalho que eu consegui desenvolver comigo mesma. Com suporte, né? Claro. Sim. Com a minha crença, né? Que eu sou cristã. Como também com ajudas, né? Que aqui na Terra nós temos como psicólogos para poder dar suporte mesmo. Eu já venci traumas, já venci perdas muito fortes, já venci perseguições, já venci muita coisa, graças a Deus. Mas eu não me apego muito a isso, não. Porque, como você disse, a vida é um livro, né? Então, isso passou, mas daqui de agora até daqui uma hora mais ou menos, eu não sei o que pode acontecer. Então, eu procuro me atentar a sempre ter uma mente resiliente e vencer cada obstáculo que vir. Não tem como a gente pensar que aqui na vida a gente não vai ter problema. Se alguém tiver essa receitinha, depois passa, né, pra gente. Escreve aí nos comentários. Mas não tem uma receitinha, algo fácil, assim, nossa, isso aqui nunca vai passar. A gente não tem esse controle do nunca vai passar, nunca vai viver. Mas o que a gente vai fazer a partir daquilo que viveu? E é isso que eu costumo pensar. Então, já venci traumas, assim, muito pesados. E hoje eu olho e vejo, penso assim, gente, é muito bom, assim, não ter que estar presa em situações, assim. Então, é muito interessante. E o apoio da minha família também, né? Meu marido, meus pais, minha irmã, sempre foi muito, assim, presente. Isso me ajudou muito também em muitas situações. Então, acho que gira em torno de todo um contexto, né? Mas principalmente a minha decisão, porque eu poderia escolher entre várias situações que eu já vivi, muitas mesmo, ou ficar presa naquilo ali ou seguir em frente. E eu acredito que eu não posso ficar refém das coisas. Claro. Então eu luto muito contra isso e acredito que muitas pessoas lutam contra isso. Então a gente não é refém. Às vezes a gente se permite, mas não é. Então, olha as situações, é isso aí, aprendi e bola pra frente. Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Eu também tenho muitos. Ah, que bom. Isso é ótimo. Nossa, eu tenho muitos. Ai, meu pai, é difícil até de poder falar. É difícil mesmo, assim. Ótimo. Lembrar de um agora só, porque você perguntou isso, veio um filme na minha cabeça de momentos bons. Tem quando
eu vinha quando eu morava em Santa Catarina, ia ver meus pais, quando eu ganhei a bolsa lá, quando eu retornei para minha casa, quando eu conheci meu marido, quando eu estava no meio da faculdade, percebi que era aquilo ali. O momento mais feliz também foi quando eu formei e eu lembro que a gente foi no culto ecumênico e a gente combinou na sala de levar uma rosa, né, para cada membro da família ali que considerasse importante. Claro. Minha irmã não estava aqui, infelizmente, porque ela mora em São Paulo, minha alma gêmea, que eu costumo dizer, mas meu marido e os meus pais estavam. Sim. Aí a minha alegria de olhar e ver meu pai e minha mãe ali e meu marido, porque meu pai e minha mãe meu pai e minha mãe têm um lema de deixar o conhecimento. Meu pai sempre bateu isso na tecla. Falou assim, minha filha, eu não sei se eu vou te deixar carro, casa, dinheiro, mas conhecimento, isso as pessoas nunca vai te tirar. Sim. Então, desde que eu era criança, novinha, eu ouvia ele falando isso e sempre investindo nisso. Para mim, para minha irmã. Então, ver essa realização foi muito bom. Muito bom. Aquela cena que você não esquece, né? É uma cena que eu não esqueço. A cena também na clínica, ver o desenvolvimento das pessoas, o cuidado da minha família comigo, o cuidado do próprio Deus comigo também, sim, né? Porque o cuidado dele é maior. Se eu for contar tudo que ele já fez por mim aqui, eu acho que nós vamos ficar muito tempo. É um outro podcast só sobre isso. É um outro podcast, literalmente, só sobre isso. Porque eu já vivi muita coisa, assim, de cuidados mesmo dele, sim, comigo, sabe? É muito bom. Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar alguns nomes, algumas palavras, e você vai defini-las com uma palavra. Tá. Podemos ir? Pode. Vida. Paz. Deus. Tudo. Saúde mental. Felicidade. Psicologia. Amor. Biomedicina. Tranquilidade. Thalita Pacheco. Amor. Um sonho que você já realizou. Na faculdade. Um sonho que você pretende realizar. Só um? Pode ficar à vontade. Um sonho que pretendo realizar. A conclusão da minha pós-graduação. Governador Valadares. Moradia. O que te deixa triste? A falta nas pessoas. O que te deixa irritada? Mentira. O que te deixa feliz? Deus. O que te faz chorar? De tristeza ou de alegria? De tristeza. De tristeza, mentira. De alegria? O amor. Família. Tudo. Defina essa conversa com uma palavra. Alegria. Que bom. E fico contentamento. Feliz. Fico feliz de ter proporcionado esses sentimentos na sua mente durante esse bate-papo. Foi uma honra poder te receber, te conhecer e, acima de tudo, conhecer não só a Thalita enquanto profissional, e que falou aqui brilhantemente sobre vários assuntos importantes, mas principalmente conhecer a história da Thalita, filha, esposa e profissional, irmã. Obrigado mais uma vez, sucesso, e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo Tamo convite. Junto. Obrigado também, você que está aí nos assistindo. Espero que a gente tenha contribuído um pouquinho, né, no dia a dia de vocês, com aquilo que vocês conseguiram aqui reter de informação, claro, né, da gente. E sempre que precisarem, todos estamos à disposição. Cuidem-se não só nesse mês de janeiro, mas no dia a dia. Faça escolhas saudáveis. Todos os dias, pense em você. Deixe um momento, pelo menos, para pensar em você. Não apenas nos outros, em se entregar totalmente, né? Mas ter esse equilíbrio mesmo, que eu tenho certeza que esse ano de 2024 você vai brilhar. Com certeza. E com essa mensagem inspiradora da psicóloga Thalita Pacheco, vou me despedindo de mais um episódio edificante do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente, de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até uma próxima.